Fechou. Pronta? Nasci pronta, só que não. Então vamos lá. Vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast. Eu sou Gustavo Marques e mais uma vez com o meu parceiro Josu. Salve massa, Tá salve ficando engraçado, rapa. Gente, hoje a gente tem uma presença muito especial aqui que mora dentro do meu coração, do nosso coração. Do nosso coração, cara. Somos um, nós somos um e a gente já vai explicar o porquê disso. Mas antes de iniciar, eu quero apresentar aqui mais uma vez, né, e dar as honras aos nossos parceiros Hacker Rangers com esse tabuleiro maravilhoso onde você pode aprender sobre segurança brincando. A G2 brindes personalizados e a gente já tem um presente muito especial para nossa convidada do dia, que é a Diana Carvalho, líder de segurança da informação. Por Apresentando favor. para você, Di. Obrigado. O ciclo sei. Pode fazer assim. Desde um dia em que ao mundo chegamos. Você viu que ela chegou cantando, né, cara? Mas é Rei Leão, né, cara? Que legal. Vou deixar aqui, ó, pra todo mundo saber. E no backstage, gente, a Di tava falando, putz, eu tô tão nervosa, ela já até cantou aqui, então o episódio vai fluir Mas lindamente. eu estou disfarçando, é diferente. Tô cantando pra poder relaxar. A gente gosta de falar de primeiras vezes. Você foi a primeira vez, pelo menos desde que a gente tá no presencial, que alguém começa cantando. Primeira vez. Eu não me lembro, eu já escutei Tá e realmente eu não me lembro de ninguém cantando. Isso é bom. Quer dar mais uma palhinha aí? Não. Que legal. Hoje, mas de novo assim, muito bom ter você aqui, a gente é parceirão. Obrigada. Já tinha te conhecido no LinkedIn, depois a gente foi para um evento, te conheci presencialmente, a gente trocou algumas fotos, alguns papos, bem legal. Foi. Brigadão, você veio do Rio de Janeiro para cá. E a gente sempre começa, como você é uma ouvinte aí assídua do nosso programa, querendo saber um pouco mais sobre as pessoas. Então conta pra gente quem é a Diana Carvalho, antes dela acessar essas áreas da segurança e da tecnologia. Bom, Diana Carvalho é mãe, é esposa, namorada, é um pouco de tudo. Mas assim, fazendo uma retrospectiva da minha vida, eu sou do Rio, eu vim da periferia. Aqui em São Paulo a gente fala muito periferia, né? Então, lá no Rio é mais comunidade, enfim, áreas mais... De onde que você era lá? Eu nasci em Campo Grande, é um bairro da Zona Oeste do Rio. Uhum. Hoje eu não moro mais lá, mas minha família ainda tem familiares que moram lá. E assim... batalhando aí, né? RPGista, estamos aí. Sim. Não, assim, sério, falando bem sério, sou uma mulher negra, que gosta de jogar, que gosta de tocar, que gosta de tecnologia e que está sempre tentando aprender e melhorar como pessoa, como profissional, como ser humano, sempre. O Gustavo te perguntou lá do seu início. E aí a gente vai voltar bastante, porque nós estamos no mês das mulheres. Então, como que a Di, vou te chamar de Di, beleza? Porque a gente é fechamento aqui já. Eu, Gus e Di, a gente é fechado. A gente é fechamento. Somos um, boa. Somos um. Como que é, Di? Fala resumidamente pras meninas, pras mulheres que estão te ouvindo, que você... Esse mês aqui, o TechSec tá empoderando as mulheres, como sempre. Tem sempre trago mulheres, e por isso que você tá aqui. Como que começa a de pequenininha até ela chegar em tecnologia, lógico, de uma forma resumida. Como que tecnologia? Foi sempre tecnologia? É isso que eu quero trazer aqui. Foi sempre tecnologia. São 3 coisas. Então, primeiro, vira aquela câmera, né? Fica à vontade. Oi, pessoal. Não, primeiro eu quero agradecer a vocês o espaço aqui pra gente poder falar. Eu acho que pensando nisso, né, em questão do mês das mulheres, do empoderamento feminino, é uma pauta que ainda, né, a gente ainda imagina, nossa, mas ainda falar disso em 2023, sim, assusta, né, a gente deveria ser uma coisa natural. Então, primeiro de tudo, eu quero agradecer a vocês esse espaço, essa oportunidade, esse convite. Eu fiquei, de verdade, muito honrada, muito feliz, assim,
muito emocionada. E falando de como aconteceu isso, assim, eu tenho uma influência, não vou mentir. Meu pai é matemático, né? Ele é professor de matemática. A gente quer saber justamente disso. De onde vem, sabe? Como veio. Tem sentado várias mulheres aí. Cada um tem uma história diferente. Tem uma história Isso é muito legal. diferente. Meu pai é professor de matemática e... sabe como é que é a vida de professor? Professor não é fácil, né? A pessoa ganha mal, loucura. Meu pai, um homem negro, enfim. Aquela coisa toda que a gente já sabe. E eu sempre gostei de tecnologia. Eu lembro que a gente teve... Eu não queria falar para não denunciar a idade, mas tem que falar, né? Quem pegou a época do 386 vai saber qual a idade, mais ou menos a idade que eu tenho. E aí eu lembro que meu pai comprou. E eu lembro que ele juntou uma grana, porque computador era muito caro, né? Poucas pessoas tinham computador em casa nos anos 90. E aí ele comprou um 386. E aí eu me apaixonei, eu ficava lá no computador. Aí eu comecei a jogar no computador, comecei a gostar. E aí quando meus pais se divorciaram, o meu pai deixou o computador. Ele comprou um outro pra ele e ele deixou o computador lá em casa. Pra gente mesmo. Ele falou, o computador é da Diana. Eu sou a irmã mais velha, eu sou uma irmã de três irmãos e eu sou a mais velha. Sou a mulher e a mais velha. Você vai ser a Nala. Eu sou a Nala, exatamente. Aí, o que acontece? E aí, meu pai deixou o computador e eu lembro que o computador pifou. E eu não tinha ninguém pra consertar, assim. Meu pai já estava divorciado da minha mãe e ele não tinha tanto tempo. E aí eu lembro que falei, como é que eu vou consertar esse negócio? E aí eu falei, peraí, eu vou tentar consertar essa bagaça aí. E aí eu fui caçando apostila, eu lembro que eu xeroquei uma apostila de montagem e manutenção. Isso era adolescente, tá, gente? O que é xerocar? 1900. Brincadeira. Xerocar. Então, eu tirei cópia, gente. Desculpa. Não sabe. É verdade, o pessoal não sabe. Então assim, a gente tirei cópias, né? Fiz cópias. E aí eu falei, mas vai que a pessoa não sabe ninguém xerocar. Sabe aquele cheiro, lembra nas escolas antes? Mimeógrafo. Mimeógrafo, Nossa, mimeógrafo, lembra? Pegava a folha assim, né? Jogava, exatamente. Máquina de escrever. Também. Datilografia. SQ. A gente já é vivido, hein? E aí... Quando você fala computador pelo número, velho, ela tá... 386, depois 486. Foi assim, nós tivemos um 386, depois um 486. E aí eu peguei aquela apostila e fui querer mexer para consertar o computador. E assim começou. Então eu comecei na área do suporte. Acho que é a porta de entrada para muita gente, né? E aí eu comecei a consertar. Eu sou apaixonada por hardware até hoje. Tem até um brasileiro, o Júlio de la Flora. Eu adoro ele, porque ele fala de hacking no hardware, né? E é exatamente isso que eu sou apaixonada. E ali eu comecei. Eu adorava consertar, e comecei a fazer cliente, aí conserto o computador de parente, de tio, de amigo, da mãe do amigo, e aí eu ia lá, ganhava um dinheirinho, e aí beleza, isso adolescente. E aí, em 2000, lançou Matrix. Quando lançou Matrix, eu sabia exatamente o que eu queria fazer da minha vida. Matrix é o que mudou minha vida. Matrix definiu aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida. Você já é a segunda pessoa que fala de Matrix aqui mesmo? como mudança. Eu não me lembro aqui, outra pessoa que falou de Matrix. O Tal falou que a virada de chave dele foi Matrix. Caramba, eu não me lembro. Dá mais um code. E foi ali, Matrix, eu falei, cara, aquilo ali poderia ser real e eu quero ser o Neo, eu quero ser metade Neo e metade Trinity, porque a Trinity, né, maravilhosa. E ali mudou minha vida. Em 2000 ali, quando Matrix apareceu, eu falei, é isso que eu quero fazer pra minha vida. E foi o que eu fiz, e foi onde eu tô até hoje. Ali, que legal, né? Quando eu entrei na faculdade, eu já trabalhava com isso, porque eu já consertava computador de amigo, E aí eu lembro que meu pai me deu um livro de montagem e manutenção, e desde então estamos aí. Só que, por que eu já era apaixonada? Quando eu entrei na faculdade, eu queria trabalhar com criptografia. Porque a área de segurança, ela era muito diferente do que ela é hoje. A área de segurança, ela era muito mais voltada para perímetro, voltada, né, para firewall, antivírus, essas coisas. E também muito em
é intrinsecamente ligada à infraestrutura. Exato. Então, o cara de infra, ele fazia segurança. Ele, às vezes, nem sabia disso, ele não tinha nem consciência disso, mas ele trabalhava com segurança. E eu queria trabalhar especificamente com criptografia. Por quê? Eu vi Matrix e eu falei, cara, eu quero aprender a não só fazer... Eu não gosto muito da palavra invasão, mas na época era a palavra que se usava, para poder entender como o criminoso atua, porque se fosse o caso mesmo de Matrix, eu teria que saber. Sim. Para poder me defender. E aí eu me apaixonei por criptografia. Eu queria. E depois, lembrando, assim, fazendo voltando retrospectiva. Assim, retrospectiva, eu já gostava de criptografia, porque existia uma criptografia chamada Zenit Polar. Vocês conheceram? Toda criança usava. Por exemplo, eu tinha um diário e eu não queria que minha mãe lesse meu diário. E aí, Zenit Polar é um código. E você escreve em Zenit Polar. E tem uma chave para você desvendar. E você, essa letra é essa letra, essa letra é essa letra. Então... era aqueles códigos que tinha de caderno? Códigos, de caderno. E aí, eu não queria que minha mãe lesse meu diário, meus pais lessem meu diário. Então, eu usava o Zenit Polar. Deve ter na internet, pessoal. Com certeza deve ter. Se vocês procurarem Zenit Polar, deve ter. E aí, o código Zenit Polar tinha a chave e você escrevia. Então, eu escrevia no meu diário em Zenit Polar. Aí, também fazia a língua do P. Pegaram a língua do P. Então, as pessoas não saberem o que eu tô falando. Então, se eu parar pra pensar, eu sempre gostei disso, né? Do secreto, de né? coisas secretas. E aí, Matrix foi a virada de chave na minha vida, sem dúvida. E eu acho que também o que me motivou foi porque eu sou muito fã de quadrinho e eu sou muito fã do Batman. Muito fã. Que legal também. Muito fã. Tenho vários quadrinhos. Aí, galera. Muito foda. Que top, Eu adoro o Batman. Eu adoro o Batman. Eu sei que ele tá super estimado hoje em dia, né? Porque tem filme pra caramba, não sei o quê, mas sou muito fã do Batman, né? Pra mim, ele é o maior detetive do mundo. Batman ou Pantera Negra? Polêmica. Polêmico. Por que não os dois? Porque difícil. a Pantera Negra tá, inclusive, assim, tá na DC, ele tá na Marvel, cara. Então, assim, igual chegam pra mim e falam, Marvel ou DC? Por que não os dois, né? Eu li os dois. Bom essa linha de raciocínio. Porque, até abrindo um parêntese, tá? Rapidamente, prometo não sair da pauta. Me perguntam muito isso. Sou muito fã de quadrinho. Mas meu muito nome... legal essa pergunta. Não tá sendo da pauta, não. Não, Fica então, à vontade. eu vou sair rapidamente. Porque o meu nome, não sei se eu já contei pra vocês, mas meu nome é por causa de um quadrinho, da Mulher Maravilha. Meu pai é fã da Mulher Maravilha. E aí esse amor por quadrinhos foi a minha família que trouxe pra mim. Então, meu pai, toma aí, filha, tudo minhas paixões. Então, meu pai foi grande inspiração. Beijo, pai, se você assistiu, sei que você vai assistir. Espero. Mas meu pai é a grande inspiração para as coisas que eu gosto, né? Desde matemática, desde números, mais quadrinho, videogame, tudo que eu gosto, né? Xadrez, tudo que eu faço hoje, eu devo a ele. E a Mulher Maravilha era uma, né, maravilhosa e tal. E aí eu li muito mais DC do que Marvel na adolescência, na infância e adolescência. Mas eu gosto de ambas, eu li as duas bastante. Sim. Eu tenho um xodó com a DC porque foi a maior parte da minha vida. O Batman é meu herói favorito, tá na DC. Mas eu adoro Marvel, adoro vários personagens, então, enfim. Era só pra explicar isso. E você? Peraí, só vamos fazer uma pausa aqui. Eu gostei dessa pergunta. Eu sempre fui Homem-Aranha, mas depois que eu conheci o T'Challa, o Pantera Negra, eu fui pra esse lado. Meu irmão, o herói preferido dele é o Homem-Aranha também. Mas eu lembro de um episódio que, acho que com 6 anos, pedi pro meu pai um presente de Natal que era um boneco do Homem-Aranha. Ele me deu um Homem-Aranha gigante, cara. Dia mais feliz da minha vida. Ai, que legal. Legal, eu gosto dessa pergunta, porque ainda mais a gente aqui do Somos Um, é uma pergunta que, assim, parece até ser bem tendenciosa, né? Sim. É muito legal, porque... E a gente... Eu teve aquela mudança de chave, mano. Batman já era, agora é Pantera Negra. Mas eu gosto do Batman demais, cara. Então... A história do Batman, assim, pra mim é muito pancada, tá ligado? É que quem, por exemplo, não lia quadrinho, começou a conhecer o Pantera Negra agora. Exatamente. Exatamente. Então eu, por exemplo, eu não tive esse acesso de antes, de dar uma olhada no que quadrinho tava rolando ali, os Avengers. Mas quando saiu o filme, eu falei, onde tava esse cara aí, mano?
Mas também Mas é é uma legal pauta isso. social, tá, gente? Exatamente. Porque se tivesse representatividade lá atrás, talvez o Exato. Batman não seria o meu. Tudo bem, Pantera Negra é antigo, mas eu já amava muito Batman. Mas vamos supor que a gente tivesse representatividade forte Isso. na DC lá atrás. Sim. Talvez não fosse o Batman o meu herói. Isso dá outra parêntese, um outro podcast. Mas assim, se a Verdade. gente parar pra pensar, a falta de representatividade culminou nisso, né? Conta demais, é verdade. Conta demais. Não, tem muita representatividade. Assim, não tem muita. Não tem muita, mas Não tem. existem outros personagens, tanto da DC quanto da Marvel, que têm representatividade, mas não é tão impactante quanto o Batman, por Sim. exemplo, com a história do Batman, entendeu? E eu teve uma época, eu não vou querer fugir também, porque o Gustavo que começou, né? Vocês estão vendo. Teve uma época que eu era zoado, porque eu falava assim, eu gosto de Super Choque. Ah, eu adoro Super Choque. Aí o pessoal falava, mas você acha que o Super Choque ganha do Duende Verde? Eu falei, lógico. Tipo, os caras misturavam as histórias, cara, não tinha nada a ver. Trazia a Marvel, DC Vértigo, Loucura. misturava tudo. Mas enfim, vamos voltar pra... Mas é isso. E aí eu era muito fã do Batman, que sempre gostei de investigar, de detetives. Sherlock Holmes, eu gostava de ler essas coisas também. Leitura, sempre gostei. E aí, quando entrei na faculdade, foi correr pro abraço, né? E aí, sempre quis trabalhar, já estava nessa área. E, claro, assim, voltando a falar, segurança muitos anos atrás, 20 anos atrás, não era o que é hoje, né? Assim, hoje a gente está vivendo era assim, de ouro, porque, Sim. né, no início era muito pauleira no sentido de não estar muito bem segmentado, e aí misturava com infra, misturava com uma série de coisas, ou quando o pessoal falava de segurança, era mais a questão de perímetro. Nem tinha diretoria, às vezes, de segurança, né? Não. Sempre tava embaixo de outro tipo de Não, diretoria. sempre embaixo de um CIO, não existia o CISO, né? Não existia bem isso. Então era pauleira. E aí, quando eu fui migrar mesmo para a segurança, que aí estava segmentado, porque eu acabava fazendo um pouco de tudo. Sim. Eu me lembro que, bem no iniciozinho, lá em 2007, 2005, eu instalava, eu ficava indo no meu primeiro emprego de carteira assinada, eu ficava instalando antivírus lá nas máquinas, ou atualizando as máquinas das pessoas daquele andar, porque eu fiquei no andar da diretoria. Eu tenho lembranças assim, sabe? Então, Você ia em mesa em mesa? de mesa em mesa. Olha como que era. Porque no Antes, né, início, não tinha isso, patch, 20 anos né? atrás, era Eu assim. sei, Aí eu vivi depois, uma época assim, cara, que os caras tinham que vir na mesa pra na instalar. mesa. Aí depois, não, você vai GPO, aí tem todo. Aí começa, né? Automatizar tudo. Mas no início era punk, assim. Aí uma pessoa por andar. Aí eu ficava no andar da diretoria. Ia lá na sala do presidente, na sala não sei de quem, na secretária dele. Fazia lá a atualização numa máquina dela. Era pauleira. Mas eu já era apaixonada, né? Quando a gente gosta do que a gente faz, a gente segue, né? E A gente é apaixonado. Eu nunca vi. Se você já viu, ou você, Gus, alguém de segurança migrar pra fora. É sempre ao contrário. Isso. Então, foi o que você falou, é apaixonante. É uma área que, meu velho, é muito boa Exato. e cada dia dá mais sede, assim, sabe? É isso. Eu tenho muita alegria de hoje a segurança estar vivendo o que ela está vivendo hoje, né? Das pessoas vindo, ainda está faltando muito profissional. Mas isso é também o papo para outro dia. Falta, é verdade. Mas, assim, hoje a gente está vivendo... Eu não vejo as pessoas saindo. Pelo contrário, realmente vejo as É pessoas porque vindo. fez um boom muito grande, né? Cara, eu tava conversando agora com um outro líder de uma outra empresa, um cliente, e ele falou exatamente isso. Eu preciso de um cara bom de CIEM, eu não acho, cara. E de fato é difícil, cara. Você achar um cara que... Um cara bom ali que vai sentar ali e vai desenrolar, Sim. sabe? É verdade. Às vezes tem que pegar um cara de outra área. Exato. É o A gente falou que eu exatamente tenho isso. feito. E formar Pega um esse- dev isso. ou pega um cara de É infra isso. bom, sênior de É infra. isso. É Exato. isso. É o que a gente tem feito. Ô, Di, certo dia eu tava em casa, antes de te conhecer, eu te contei essa história. Contou. Aí você vai conhece o- contar aqui. Isso. Carlos Cabral me manda uma mensagem. Gus, o Cabral é meio sério, né? É. Ele já é mais direto. Salve, Cabral. Salve, Carlos Salve, Cabral. Esse é Saudades. Gus, conheci uma pessoa que tava palestrando. Eu acho que foi assim, pelo que eu me foi. lembro. Vi uma palestra, um amigo dele viu uma palestra, cara, achei genial. A gente se conheceu Deu mesmo. match. Você precisa falar com ela, você precisa trazer ela no podcast. Aí eu falei, bom, legal, já te adicionei no LinkedIn, aí a gente conversou um pouco no LinkedIn.
E aí, por ironia do destino, eu fui para um evento, quem tava lá? Didi. Diana. Falei, nossa, que interessante. A gente começou a conversar e hoje a gente tem aí essa amizade muito legal. A gente tem projetos sociais que a gente vai falar daqui mais pra frente. Mas vamos lá. Diana, nome de guerreira. Diana também é um nome de princesa. E hoje você é líder de segurança. Olha o quanto aí você correu nessa sua trajetória, nessa sua jornada profissional. Quais foram os principais desafios que você enfrentou dentro desse período? De novo, guerreira, princesa, negra e mulher nos campos da tecnologia. Bom, os desafios são desafios inerentes a... Antes de falar de tecnologia, os desafios de uma mulher negra. Isso aí eu acho que em qualquer campo é complicado. Exato. E eu acho que potencializa quando você é uma mulher negra na área de tecnologia. E aí potencializa, agrava mais ainda quando você é uma mulher negra na área de tecnologia de segurança, né? De segurança da informação, área de cyber. E aí eu acho que agrava, porque vai diminuindo, a camada vai ficando cada vez menor, o nicho de mulheres, muito menos mulheres pretas, mulheres negras. Então, os desafios são, acho que os desafios inerentes às mulheres é uma pauta que eu defendo muito, porque existem camadas na sociedade. E aí, essa camada, né? Eu nunca sei onde tá piorando, onde tá melhorando. Tem épocas, por exemplo, que eu vejo que a camada do preto, né, do negro, ele tá até abaixo da mulher. Porque uma vez mesmo me falaram, antes dele te ver como mulher, ele te vê como uma mulher negra, ele vai te ver como negra. Exato. Só que em alguns lugares, ou em determinadas áreas, não é bem a pauta da etnia. Eu não costumo usar muito o termo racial, tá, gente? Porque pra mim a raça é humana. A gente tem etnias diferentes. E nós somos todos, sabe? Eu não sei, porque pra mim é tão natural isso que não deveria ser separado, assim. Ah, porque eu sou da raça. Não, cara. Você é de uma etnia diferente, mas bate sangue vermelho em você. De fato. Então a raça deveria ser a mesma. Exato. E uma vez eu até discuti num trabalho, né, muitos anos atrás. Hoje eu não faço mais isso, né? Mas eu discuti com um colega, né? Discuti, não de brigar, discuti uma discussão mesmo, né? E o que eu penso é que às vezes eu sinto que a camada da mulher, ela é pior. Então, por exemplo, tem a camada do homem. Aí vem a camada do homem preto, que ele tá abaixo, né? A galera que é preconceituosa, ela vai diminuir o cara. Exato. Aí tem a camada da mulher preta. Ela tá abaixo, ela tá mais abaixo ainda do que do homem preto. Então, se você parar pra pensar, a mulher preta, tem um livro que eu li, eu esqueci a autora. E eu ia escrever pra lembrar, pra não esquecer o nome dela, porque eu sempre esqueço. Que é A Solidão da Mulher Preta. Solidão da Mulher Negra. E esse livro, cara, ele é muito real. Quem me indicou foi meu marido, né? Meu marido, ele é professor de história. E quando eu li esse livro, cara, chorei. Sim. Porque é exatamente isso que a gente vive. Então, tem camadas. Então, tem o homem preto, mas tem a mulher preta. Então, assim, você ainda vai ser olhada com maior diminuição por você ser mulher. E isso é bem impactante, assim. Então, foi um desafio. A gente passa por isso. Infelizmente, ainda passa, né? As pessoas... Eu escuto colegas meus conversarem comigo sobre onde eles trabalham. E os desafios foram esses, né? Você ter que matar um leão por dia e provar que você não é só boa. Você tem que ser melhor. Mas você não tem que só ser um pouco melhor. Você tem que ser 10, 15, 20, 100 mil vezes melhor para alcançar um mínimo de respeito dentro daquele lugar. Concordo. Quando você prova que você é 10, 20, 15 mil vezes melhor do que todos aqueles homens brancos que estão ali, aí eles olham pra você com um pouco de respeito. Aí você consegue alcançar o seu espaço. Então isso foi o que aconteceu para a gente conseguir. Lógico, né? A gente vai mudando de empresa, vai indo para uma empresa que tá ali focada na diversidade. Hoje eu tô numa empresa que, graças a Deus, eu tô bem tranquila, porque a empresa tá lutando contra isso. É sério? É. Sabia que eu não sei se pode falar o nome? Pode. De
Você é head de segurança Na Ipiranga. na Ipiranga. Lá no posto Ipiranga. É isso aí, lá no Posto Ipiranga. Brincadeira. Eu ia te perguntar isso, sabia? Tipo, como que é o ambiente. E é legal você falar isso, porque assim, às vezes a gente cria um preconceito por estar de fora. A gente fala, pô, a gente não sabe como que é lá. E é legal você falar isso, porque que as empresas estão trabalhando nisso, né? O Gu sempre comenta também, dos ambientes ser muito saudável e tal. E é legal você falar isso. Eu fico muito feliz, sabia? Porque isso é resultado de um trabalho de formiguinha que é feito por uma multidão de pessoas, né? De etnias, que você falou. Pouquinho. E aí ele vai gerando uma transformação com o tempo, né? Isso. A Ipiranga, ela luta bastante contra isso, porque é uma empresa antiga. Então, hoje eles veem, né? Eles estão muito... Inclusive hoje ou amanhã, né? Vai ter... Acho que amanhã vai ter uma live aberta, né? Sobre isso, sobre que legal. inclusão tech. Então, pessoas com deficiência, pessoas pretas, mulheres. Cara, eu fico tão feliz quando eu vejo isso, tem uma sabia? trilha de eu acho que ele fica mais feliz do que eu, porque a gente fala muito de não ter o mês. O MC dele fala, né? Alô, Emicida, falamos de você de novo. Mas o Emicida é um profeta, né? Exatamente. Cara. Ele fala lá no 20 de novembro, pô, quando a gente vai, 20 de novembro, mês de novembro a gente vai falar disso, né? Isso. Eu fico tão feliz quando a gente usa qualquer mês pra falar de... É isso. Cara, isso é muito legal. Legal. É isso. Odi, você falou um ponto legal que eu não quero deixar passar. Eu tava vendo uma frase de um americano, não me lembro o nome, mas você falou de bases, né? Homem branco, mulher branca, homem negro e mulher negra ali na base. Tem uma frase que é assim: o homem negro, ele não é um homem. Ele é um homem negro. É isso. Nossa, eu adoro essa frase. Você falou, a primeira vez que eu vi foi você que falou, meu velho. Achei muito legal. Mas é isso. Olha o quão a gente tá, talvez, distante de um mundo ideal. Mas né, é isso. Assim. Por isso que a base é homem, aí, ou seja, como se fossem raças diferentes mesmo. Por isso que quando eu entendi isso, eu parei de usar o termo raça. Porque eu falei assim, não, peraí. Eu tenho que parar de achar que eu sou diferente de uma pessoa porque ela tem a cor da pele diferente ou porque o sangue dela é diferente, a ancestralidade dela é diferente da minha. Eu não vou mais falar raça. Pra mim, nós somos a mesma raça, humana. É muito louco isso, né? É porque humana. Um bicho, vamos falar, um animal, eu até citei aqui com o Long, lembra? Isso. O alienígena, ele vem de fora e ele vai ver todo mundo Exatamente. Cara. Exatamente. Por isso que quando eu faço essa comparação com o alienígena, eu fico pensando, o alienígena não vai diferenciar a cor. Até porque os animais, vamos pensar, gatos, cachorros. Existe o cachorro caramelo, existe o cachorro branco, pelo branco. Sempre cachorro. Mas eles são todos cachorros, são todos cães. Gatos, etc. Nós deveríamos ser todos humanos. A raça deveria ser toda a raça humana. E as etnias é que vão mudando. Como se fossem, digamos, etnias de animais, né? Assim, raças de animais, assim, raças não de racial de raça humana, mas de etnia seriam essas diferenças. Culturas, Culturas, características que mudam, culturas diferentes. Exato, então deveria, né? Na minha cabeça, né? Até parece que sou dono da verdade, mas na minha cabeça ficou muito claro isso quando começou esse negócio do homem negro. Cara, não deveria ser assim. Deveria ser homens, mulheres. Homens e mulheres. Aí eu parei de usar o termo. Mas eu ainda uso de vez em quando, mas eu parei por causa disso. Mas não tô dizendo que vocês têm que parar, gente. Não tô aqui recriminando ninguém. Mas faz sentido a sua linha de raciocínio. Eu acho que o pessoal de diversidade, o pessoal que eu digo os profissionais, sim, eu acho que eles estão fazendo um trabalho muito forte em cima disso. De conscientizar também as pessoas. Eu vejo como uma área nova. Se eu estiver errado, galera, desculpa. Mas eu vejo que eles estão fazendo um trabalho muito forte com relação a isso. Ensinando a gente. Eu já ouvi isso daí também. Mas... Sabe quando eu esqueço? Você tem que ouvir muito. Aí vira conscientização. Conscientização é isso. Aí a gente tem um mestre aqui, ó. Não, mas é isso. O Josu falou muito bem, cara. Antes a gente não via falar de conscientização e segurança, porque, de novo, era um profissional que tinha diversas atribuições, e dentro dessas atribuições, conscientização. E antes a gente também não tinha uma área específica falando de diversidade e inclusão. E tudo reflete essa era que a gente está vivendo agora, de informação, uma época onde a gente tem leis, né, raciais aí que protegem também esses temas. Isso. E é legal, né, velho? As meninas chegam, por exemplo, no meu time tinha 2 meninas. Agora tá chegando uma nova. Eu gosto, mano, porque assim, é um time de consultores. Ah, tá.
dificilmente vai ter mulher. O pessoal fala, pô, vai esperar um homem que vai lá e vai desenrolar e tal. Aí vê uma mulher, uma figura talvez frágil, cara, as meninas vão lá e destrói, assim, elas detonam, sabe? E eu fico tão feliz, sabia? Aí a menina chega na empresa e fala, cara, tem um grupo ali pra você que você pode ir lá e falar só de coisa da luta de vocês, sabe? Eu acho isso muito legal. E uma abre espaço para as outras, né? Exatamente. Porque às vezes elas se sentem até meio compelidas, meio assim, de chegar. Eu já reparei muito isso. Quando tem uma, ela vai direto na mulher, na outra mulher, porque vira assim, ela sabe. Quer ver um exemplo? Às vezes eu estava numa reunião, e aí numa apresentação, aliás, no auditório. E aí a única mulher que tinha era eu. Aí chegou mais duas mulheres. Quando elas chegaram, aí elas vieram me perguntar, um negócio que não tinha nada a ver comigo. Mas eu falei assim, mas eu fui correr atrás para ajudar. Por quê? Porque eu vi que naquele momento não é porque o assunto, elas não queriam falar de segurança, elas queriam falar a segurança, elas se sentiam seguras para falar com a única mulher. Porque é representatividade. Mas é que nem a gente, né? Tem um irmão, uma irmã na rua. Isso. Você faz assim, ó, pro cara no restaurante, o cara é irmão, velho. O cara sabe que você sabe? Tá ali. Isso aqui é universal, galera. Que legal, velho. Isso aqui é universal. É verdade. Não conheço o Gustavo, vi ele no restaurante. Faço assim pra ele e ele já tá ligado. É isso. E assim, a gente tem agora os nossos privilégios, né? A gente estudou, então hoje a gente tem ali talvez um cargo legal, um salário legal. Isso. E aí quando a gente vai, por exemplo, pra um restaurante, e a gente sempre vê isso, né, Josu? A maioria ali do restaurante, todo mundo branco. E aí você vê uma pessoa negra, pra mim eu fico muito feliz, cara. Porque essa pessoa negra, ela me olha e ela fala, caramba, que da hora, tamo aqui, velho. É isso. Isso é muito, muito legal. É mesmo. No meu primeiro... Vocês falando isso, eu acabo saindo da pauta, gente. Porque não me tem traz, pauta. porque me traz lembranças da minha vida, né? Se o Leandro vai assistir, né? Leandro, meu marido, beijo, amor. O que acontece? Beijo, Leandro. O que acontece? Primeira vez que a gente saiu, a gente foi num restaurante legal, né? Porque no início do relacionamento, né? O cara quer impressionar a garota, né? Uhum. Aí, a gente foi num restaurante muito legal. Cara, eu lembro que eu falei isso pra ele. Porque, assim, o Leandro é branco, né? Caucasiano, né? Assim, caucasiano no Brasil não existe, né? Vamos lá, mas tudo bem. Mas ele é branco, tem olho claro, louro. E aí, a gente chegou no restaurante e eu falei isso pra ele. Então, assim, é um aprendizado contínuo, né? Um com o outro. E eu falei pra ele assim, amor, olha pra sua frente, olha pros seus lados e olha pra trás e vê quando... Do nada, assim, eu soltei essa, assim... Do nada. E você vê quantas pessoas negras. Não precisa ser preto, não. Pode ser negro, pode ser, sabe, pardo, pode ser o que for. Olha aí, vê se você vê. Não tinha. Louco, isso é louco. Só tinha eu. E às vezes nos serviços. Cara, eu ia. E olha que eu ainda sofro também o colorismo das pessoas falarem pra mim, mas você não é uma pessoa preta. Você não é uma mulher negra. Você é só mais escuro que você. Ainda tem isso Mano também, Brown né? fala muito disso. Nossa, Mano Brown falou isso por muito pauta tempo. Que eu nem quero, nem posso entrar. Mano Brown falou isso por muito tempo, cara. As pessoas falam, Mano Brown fala, mas ele nem é preto. Caraca, gente. Sabe o que eu faço agora? De verdade? Ou eu mostro as fotos da minha família, para o pessoal entender por que a gente chega nas cores diferentes, que é a miscigenação, ou eu pego uma artista, assim, uma pessoa conhecida, tipo a Preta Gil, filha do Gilberto Gil. A Preta Gil é a prova viva de que você é uma pessoa de pele clara. O Gilberto Gil, ninguém vai poder dizer ela não é filha, ela é a cara da família dela, do pai e da mãe. E ela é mais clara que o Gilberto Gil. E aí você vai dizer o quê? Que ela não é filha do Gilberto Gil? Agora eu faço assim, gente. Eu vou citando, assim, chatice também, né, Di? Tem que se credenciar, né? Loucura. Tem isso. Mas isso é uma pauta que a pessoa, hoje, graças a Deus, assim, as próprias áreas militantes melhoraram com isso. Mas no início existia você não se encaixava. O pardo, digamos assim, ele não se encaixava. Porque se ele fosse para um grupo lá de brancos, ele não é branco. Exato. Se ele fosse para um grupo de pretos, dos retintos, os pretos falavam, mas você não é preto. Por que você está reivindicando alguma coisa? Então existiu isso, mas isso muitos anos atrás. Eu acho que graças a Deus, a gente agora, o pessoal entendeu e tal, mas também teve um período conturbado aí pra galera que não era retinta. Eu acho que a galera se assumiu mais.
É isso. Esse é o ponto. É o ponto também. Sim, Porque- se identificam. Assim, agora eles têm noção e aceitação de quem Sim. eles são. Você vê a febre que é hoje de salão afro? Isso. Exato. Cara, isso não tinha antes pra você. Ó, hoje eu uso muito boné, mas a galera sabe. Foto minha de antigo, eu só usava trança. Sempre. Inclusive, eu fui muito discriminado por isso, porque Aham. trança na minha época, eu tenho 35 anos. Quando eu era menino, mano, eu era visto como um moleque que vai pegar a carteira de alguém na rua, Uhum. tá ligado? E aí, ou tinha duas formas. Ou eu ia lá pro centro fazer trança, Uhum. ou tinha um salão aqui em São Bernardo, tinha dois. Hoje tem um monte, cara, tem um monte de gente que faz, sabe? Isso é muito legal. É. Isso também é muito bom, porque isso foi a aceitação das pessoas, do homem, da mulher. A Isso. mulher, o negócio do... Como as meninas falam? Negócio de cacho. É verdade. Meu cabelo, As por exemplo, ele As é meninas cacheado começaram pra a sair, né? Começaram a cá. É sair. isso. Assumiu seus cachos. Isso é muito legal, cara. E aí, fora isso, então muita gente que descobriu que era preta. Isso. Eu vi a... Qual que era a menina que escreveu? Jamila Ribeiro. Ah, Jamila. Ela fez uma pergunta. Quando você descobriu que você era preto? A gente até falou sobre isso aqui. É louco. Eu né? descobri que eu era preto, eu tinha uns 17 anos. Tipo, é muito louco isso. Porque, tipo assim, É. a pessoa não muda de cor. Ninguém é um camaleão aqui, cara. Exatamente. É, nossa, que pesado. Eu tinha Pesado. 15, pô. É mesmo. Antes eu não tinha O ideia. papo hoje tá nervoso, hein, galera? Eu não tinha ideia do que eu É, era, o papo não, hoje pô. já começou Porque a gente não pesado. falava, né? Não falava A disso. Di veio pra... Né, mulherada? É bom ter trazido essa temática justamente nesse mês, porque a gente não fala só da mulher, Isso. mas a gente insere também esse contexto racial, Isso. que a gente não quer só falar em novembro. Isso. Então, Sim. É bem top. Isso. É muito legal mesmo. Você descobriu com 15 anos. 15 anos. Eu sempre soube que eu era, mas eu só descobri que realmente o porquê de muitas coisas com 15 anos. Falei, Cara. Interessante. 15 anos cortando o cabelo na meia. Por que minha mãe Pode pedia crer. isso? Caramba. Porque tem perigos, né, Exatamente. noturnos. Exteriores. Exatamente. Exteriores, isso. Ô, Di, Exatamente. entrando agora para segurança, eu vi Uhum. lá que você tem algumas certificações muito Sim. relevantes para a área no geral. Sim. E aí, pensando Ui, para desculpa. essa Desculpa. câmera aqui, para a galera que está iniciando agora, que se espelha em você, tem você como referência, uma mulher e quer iniciar na área da segurança da informação. O que você apontaria ali como recomendação? Ah, uma graduação, sei lá, um tecnólogo, um curso técnico, ou ir direto para uma certificação. Tem uma lista aí prática para isso? Teria uma lista prática, mas eu acho que antes de qualquer coisa é planejar. Você tem que definir a área que você quer ir. Na nossa época era mais difícil, mas agora tem muita informação e tem muitas áreas dentro da segurança e graças a Deus por isso. Então, a pessoa tem que definir para onde ela quer ir. Né? Ah, eu quero ir para um red team da vida, eu quero ir para um blue team, eu quero ficar não sei aonde. E aí sim ela traçar. A minha vida acabou não finalizando, né? Porque eu não pretendo morrer. Mas assim, acabei sossegando no que seria hoje o Red Team, né? Na área ali de segurança ofensiva. Mas eu passei por muitas outras áreas de segurança. Até descobrir exatamente onde eu queria ficar. Mas se a pessoa hoje em dia... Mas por quê? Porque não tinha muita informação. Porque você vai descobrindo na marra. Você vai fazendo um pouco de tudo na marra. Mas você não acha que isso que você tá falando é um pouco da... Não vou colocar uma palavra aqui, senão você vai me interpretar mal. O quê? Você- Não vou, não. Não, você não acha que isso é um pouco... Você fala que a segurança, ela é meio que... Antigamente era diferente. Você não acha que esse pensamento é meio que da velha guarda? Tipo, a gente já passou por muita coisa. Por exemplo, eu fui de gestão de acesso, depois eu fui de GCN, até eu chegar em Blue Team, eu passei por muita fase Eu de também, segurança. é E aí isso. você também, Isso, né? O Gu também. isso. E hoje, foi o que você falou, hoje fica fácil da pessoa, tipo assim, eu vou Mirar, focar isso. só nisso. Direto. Isso, e direto. Então, assim, a pessoa, se ela decidiu o que ela quer e hoje tem mais informação, primeira coisa que eu aconselho, planeje. Carreira é estratégia. É puramente estratégia. E aí, planeja. Escolhe a área que você quer e aí começa. Aí sim. E aí, hoje em dia, o que eu vejo? Também depende de qual nicho você quer trabalhar. Porque se você quer trabalhar na área de pesquisa,
uma graduação, aí você fica naquela área ali. Se gradua, faz doutorado e fica ali na área de pesquisa. Se você quer ir pro mercado mesmo, aí é legal tu correr atrás das certificações, sim, porque as certificações, elas fazem a diferença, né? Hoje em dia, a certificação, ela é o diferencial do profissional. Se ele tem uma certificação, tem empresas que às vezes elas optam por pegar alguém que nem está formado na graduação, mas o cara domina tão bem aquele tema, ele tem a certificação dele, ele está ali dominando bem aquele tema, que elas aceitam o profissional e às vezes negociam com ele, ó, tu termina a sua graduação em tanto tempo, ou mesmo o contrário, já aconteceu comigo. Eu trabalhei, prestei serviço para a Petrobras durante alguns anos da minha vida. E a Petrobras, ela fez não com a graduação, ela fez com a certificação. Ela falou, olha, você vem aqui, mas eu já dominava muita coisa, muitos temas, o tema que eles queriam, e você tem tanto tempo para tirar essas certificações aqui. Uhum. Aí eu tirei. Mas ali, então assim, tem que escolher de fato o tema que você quer. E hoje em dia tem cursos muito bons, né? Pode falar os nomes dos cursos? Claro. A gente tem cursos ali, eu estava vendo, né, que agora a gente tem uma universidade no Rio de Janeiro chamada Instituto Infinet. Ele é uma universidade, um instituto voltado para a tecnologia. Então não é só segurança, toda a área de tecnologia engloba, mas existe ali o curso de segurança. Mas a gente tem, por exemplo, a FIAP, a gente tem a FIA, a gente tem a Alura, a gente tem algumas instituições que têm cursos grandes, robustos de segurança. E aí a pessoa vai lá, faz o curso e vê se é aquilo de fato que ela quer. E o curso, o tecnólogo mesmo, né? E muitos deles, às vezes, largam e vão para graduação, porque querem, de fato, ir para uma área mais... Então, primeira coisa, planejamento, definir a área que você quer, ou mesmo que você não defina, não, eu quero ver qual é. Então vai para a graduação, porque na graduação você vai ver um pouco de tudo. Eu, por exemplo, eu sou formada em ciência da computação. E na ciência da computação eu vi um pouco de tudo. Eu vi robótica, eu aprendi a programar, eu aprendi várias coisas, eu tive redes. Então você vai descobrindo o que você quer fazer da sua vida. Só que na época não tinha a graduação de segurança da informação. Agora eu já tenho graduações de segurança da informação, né? De cibersegurança. Então, se o cara for para graduação de cibersegurança, ele vai ver tudo voltado para cibersegurança. Então, se você está em dúvida, eu vou virar para a câmera, está em dúvida, ainda não sabe para onde ir, faça uma graduação, porque aí você vai ver um pouco de cada. Se você já sabe para onde ir, foque nos cursos específicos e foque na sua certificação, que vale muito a pena. Eleva muito o seu conhecimento técnico. Acho que vale muito também a pessoa se ligar no mindset do que ela tem de soft skill. Também, né? Mas isso aí ela vai descobrindo ao longo da carreira. Não, mas eu digo assim... Não, pode complementar. Não, pode falar. Ontem eu vi um vídeo, nossa, eu falei, que legal, cara, até comentei, possivelmente esse bicho vem até aqui, ó, chama o pessoal de bicho, tá, galera? Murilo Pazual, conhece, cara? Não, esse não. Ele postou um vídeo que eu achei muito legal. Por exemplo, e eu falo muito isso pra galera. Você é uma pessoa meio tímida, você não gosta de se expor tanto, você é um cara que é mais técnico, gosta de ficar ali, você já tem um spoiler da vida aí. Cara, vai pra uma área técnica que você vai construir relatórios e tal, não sei o quê. Vai fazer os pentest da vida. Você não vai ser um consultor que tem que ir na frente com o cliente, tem que desenrolar. Enfim, lógico que eu não quero generalizar. Mas, eu tô falando isso porque ele falou um negócio muito legal. Ele falou que ele colocou na bio dele, acho que do LinkedIn, curto muito futebol e tecnologia. Ah, eu vi, pô, você compartilhou. Verdade. Aí ele pegou e falou que a empresa era uma empresa que mexia com esportes e precisava de alguém de tecnologia. E chamou ele por isso. Porque ele colocou isso. Eu achei isso muito legal, cara. Muito legal. Por quê? Ele fala, você tem que ser você, né? Isso é muito legal. É isso. Então, assim, se você é uma pessoa mais introvertida, eu sempre falo isso. Você não é obrigado a ser um executivo, cara. Calma. Tem um tipo de carreira, né, Jim? Então, carreira em Y, né? O que você tá dizendo, às vezes, facilita pra pessoa. Pô, eu não gosto de falar com pessoas e tá tudo bem. Já sentou pessoas aqui que falou isso. Eu não gosto de relacionar tanto. Então, eu posso ser um cara que vou me dar super bem na minha vida profissional e eu não preciso ter contato com tantas pessoas, porque eu reporto só pro Gustavo, pra Di, e só entre nós aqui, tá tudo certo. E pode mudar também, né?
Soft Pode skill, mudar. Exatamente. essa é a minha experiência de vida. Você muda completamente. Você aprimora, né? E você. Exatamente. Eu era a criança, a pessoa que uma vez no colégio fez xixi na calça porque não tinha coragem de pedir para a professora para ir ao banheiro. Eu era esse tipo de criança. Aí os meus pais foram chamados no colégio, né? Porque tinha algum problema com essa criança. É uma criança que tira notas boas, mas é uma criança que tem problema com essa coisa, a sociabilidade, assim, porque eu ficava muito fechada. E aí meus pais, aí a pedagoga lá do colégio falou, não, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma sugestão, vocês não querem levar ela no psicólogo? Porque ainda existia isso, né? Preconceito de que só vai a psicólogo quem é maluco. Exatamente. Nossa, tipo, 30 anos atrás, 40 anos atrás, o pessoal achava isso. E aí meus pais não quiseram me levar de cara, assim, num psicólogo. E aí o colégio sugeriu me colocar no teatro. Eu fiz teatro. Assim, na escola. Que legal. Na escola. E o teatro mudou minha vida. Hoje, talvez, se eu estou aqui hoje sentada, conversando, e se eu tenho um cargo, uma carreira, talvez não, tenho certeza que é por causa do teatro. Você viu que é aleatório? Tipo. Eu não sei o que eu esqueci, viemos pra esse assunto. Mas isso é muito. Não, aleatório que eu digo assim. Como o soft skill, ele, tipo, transforma a sua vida, que te leva pra um outro caminho. Pra outro caminho. Eu não quis dizer, galera, que, tipo, eu sou introvertido, eu não posso. Não. Tudo se transforma. Então, se você tem vontade, vai pra cima. É isso. Agora, se você fala, é isso que eu quero pra minha vida, fica fácil de eu não imaginava que eu ia querer mudar também. Porque quando eu entrei, eu pensei assim, eu quero ficar na parte técnica, porque é a minha essência. Porque assim, você melhora, mas eu ainda sou uma pessoa tímida. Pode não parecer. Tem muita gente que me conhece e fala, você não é tímida. Você brinca, você conversa. Eu falei, cara, pior que eu sou. Eu também sofro disso, sabia? As pessoas não... Falei, você não me conhece, mas muita gente fala isso pra mim. A galera fala, não, você desenrola. Mano, fala, sempre dá um frio na barriga, velho. Eu sou timidaço. Eu Sério? falei esses dias no trabalho, galera... mas eu sou muito isso. tímido. As pessoas não sabem, não acreditam. E aí, mas por quê? Tudo se trabalha. Soft skills se trabalha, se adquire. Você não nasce e morre daquele jeito. Você pode mudar, você pode E você cultiva e vai melhorando. E cultiva. E aí é só você também decidir, porque que... A gente vai chegar lá, eu acho que com certeza vocês vão me fazer essa pergunta, mas por que eu decidi ir pra gestão? Porque no início eu sempre fui muito técnica. Muito, muito, muito técnica. E aí, quando eu decidi ir pra gestão, e aí eu falei, tudo que eu aprendi no teatro tá na hora de colocar no teatro do colégio, tá na hora de colocar em prática aqui, porque não tem como você ser um líder se você não consegue conversar com pessoas, né? Você não tem como. E aí, virada de chave. Mas é graças ao teatro, esse professor que eu tive no teatro. Que legal. Tem uns filósofos, eu acho que eu já vi uns 3 falando. Eles já são palestrantes, super famosos, eles falam, gente, pra você combater a timidez, você precisa vestir um personagem. É isso. Então é isso. Sabe, essa galera, você, eu, Josu, acho que a gente veste um personagem um personagem comunicador, mas a nossa natureza é uma natureza talvez mais introspectiva, mais tímida, né? Que legal. Interessante. Muito bom. Interessante. Gustavo tá filosofando aqui hoje, cara. Não, agora eu puxei, porque você fala da música, eu vou falar agora da parte filosófica. Muito bom. Muito bom. Ô, Di, vamos entrar agora mais nesse contexto corporativo. Uhum. Você como líder de segurança da informação, quais são as suas principais ameaças do dia a dia? Como líder de segurança? O que você vê ali, no dia a dia do trabalho? Caramba, é sala de guerra... Eu sei que vocês vão achar, vocês estão em casa, vocês podem achar que é puxação de saco, que eu tô aqui, mas não é. Cultura. O maior desafio para mim, cultura. Você mudar o mindset dos colaboradores. Uhum. Porque segurança você faz top-down, efeito top-down, cascata, de cima para baixo. Se você não tiver uma cultura ali, a galera não tiver comprada, a segurança não tiver comprada pelos C-levels, pela alta liderança, sabe? Não anda muito. Não anda. Não anda muito, não anda. Então, o maior desafio como líder, o primeiro é esse, cultura. Porque você conversar
com alguém que não é de segurança, um C-level, né, um board, e mostrar a necessidade, a relevância, sabe? A necessidade que precisa ter esse tema. Então, para mim, acho que cultura. E um outro desafio é como você vai mostrar isso de forma executiva para que ele entenda o retorno daquele investimento. Então, por exemplo, o ROI em segurança, né? Como é que ele é o ROI? Como é que é o retorno de investimento? Eu gastei 2 bilhões em segurança, mas eu não estou vendo esse dinheiro voltar. Você não me implementou nada de projeto assim que vai me dar dinheiro, não vai vender, não vou vender nada. E não vai, né? Como é que esse dinheiro volta para mim? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a cultura é o maior desafio. E assim, tá totalmente interligado aqui com a proposta, né, do programa, né? Que é a questão de conscientização. Para mim, eu acho que vocês usaram uma frase uma vez, mais de uma vez com algumas pessoas, que existe uma discussão aqui do mundo de segurança de que pessoas são o elo mais frágil. Eu discordo, eu concordo com vocês, porque eu também discordo veementemente que pessoas são o elo mais fraco. Pelo contrário, acho que pessoas, se elas não são, elas deveriam ser o elo mais forte. Se elas ainda não são, é porque a tua cultura está errada. Na minha visão, se as pessoas na tua empresa, tua corporação, elas não são o elo mais forte, sua cultura ainda não está legal. Sua cultura de segurança ainda não está estabelecida, não está sólida. Sim. Porque eles têm que entender isso, que o colaborador está ali, se ele tiver conscientizado, se ele tiver trabalhando a segurança da informação, como ele trabalha a segurança física dele, cara, tu pode liberar o que tu quiser. Você só tem que se preocupar com os ataques externos, que aí realmente tem que perímetro, tem que se preocupar. Mas você pode se preocupar. Não é, eu também exagerei, não vai liberar o que você quiser, mas o cara vai pensar 2 vezes antes de clicar num e-mail, o cara vai pensar 2 vezes antes de pegar um documento no WhatsApp, se você liberar o WhatsApp, ele vai pensar 2 vezes antes de várias coisas. Então, eu acho que cultura é o maior desafio. Perfeito. Odi, você fala bastante sobre a questão social no trabalho. Sim. Você pode comentar o que te motiva nesse meio? O que me motiva é o mundo que a gente vive. Eu sei que é bizarro, né? Mas é o mundo que a gente vive. O mundo que nós vivemos, eu acho que é o que me motiva. Porque a gente vê tanta desigualdade. Eu nem tô falando só nível Brasil, não, gente. Tô falando nível mundial. A gente vê tanta desigualdade, tanta falta de representatividade. A gente começou o papo aqui com quadrinho, por exemplo. O quadrinho não é só brasileiro. O quadrinho lá de fora também. A gente vê falta de representatividade no mundo inteiro. Então, o que me motiva é tentar fazer a minha parte, a diferença. Eu sei que eu sou um grãozinho de areia perto do mundo, mas se eu conseguir fazer a minha parte, fazer 0,001%, eu acho que eu já estou ajudando. Eu acho que a gente, na vida, a gente não pode só, só viver, tá de passagem. A gente tem que fazer alguma coisa, tem que contribuir para a sociedade de alguma maneira. Deixar um legado, né? Deixar um legado. E não precisa ser material, não precisa nem ter escrevido um livro ali, você não precisa deixar nada ali materializado no sentido de rentabilidade financeira. Mas você deixar princípios, você deixar valores, você deixar abrir caminho, né? Caminhar para os outros correrem. Eu acho que isso faz a diferença, porque não é diferença só na minha vida. É diferença na vida das pessoas que ainda vão chegar. Não só as que estão vivas, mas que ainda vão nascer. Se a gente for para pensar, a coisa é muito maior do que só abrir espaço para quem já está aqui. E as pessoas que ainda vão vir. Tem que construir um futuro, né? Se eu quero ver a diferença do futuro, do meu país ou do mundo, eu tenho que começar a fazer agora, para ver mais lá frente. Então é isso que me motiva. Isso é muito legal, porque a gente tá falando de uma chefe de segurança, cara, que tem a vida um caos. Tô falando caos no bom sentido. Eu sei, um caos profissional. É porque a minha também é. O do Gu também é. Eu digo caos no bom sentido, tá, pessoal? Porque é muito corrida, é frenética, né? E você ainda arruma um espaço de tempo ali pra incentivar outras pessoas. Isso é muito rico, sabe? Eu acho isso muito legal.
de nós, de vocês, quem faz isso, cara, é muito legal de compartilhar, né? Viver a partir... Voltar e repartir. Voltar e repartir. Mais uma vez, Emicida. Emicida profeta, gente. E por um acaso, né, Gi? Você já continua. Parece que você tem um projeto social comigo e com o Josu, né? Você quer contar mais um pouco? Parece, gostei. Parece. Tô achando. Então, queria mandar um beijo, então, aproveitando esse momento, pra minha diva, amor, maravilhosa, Eva. Te amo. Saudade Salve. de você. Salve, Eva. Salve, Eva. Clebão. E pro nosso querido aniversariante da semana, ele faz aniversário junto com o meu marido. Isso. Clebão, um beijo, feliz aniversário, espero estar em breve pessoalmente aqui, ó. Você tinha que ter vindo aqui, Clebão, hoje, você e Eva. Aí estaria o timaço completo. O bonde, como diz a MVB, o bonde não para. Mas sim, não só aparência, existe o projeto social. Tava faltando. Mas é isso, existe, pessoal. Somos um. É um projeto que eu tive a honra, né, o privilégio aí de ser convidada. Um belo dia eu acordo, tem uma mensagem do Kleber pra mim. Diana, então, tem um projeto aqui com uma galera, não sei o que. Aí tem uma mensagem do Gustavo. Aí eu falei, legal, vambora, vamos nessa, é isso aí. O que a gente puder fazer pra contribuir, então... Pô, mas você podia aproveitar e falar, né? Você quer que eu faça as honras pro programa? Você faz as honras. Então tá bom, pessoal. A convidada aqui que é a estrela da mesa. Então tá bom. É o seguinte, pessoal, vou virar aqui assim um pouquinho. Não, agora é sério. Pegando esse gancho, né, de contribuição para a sociedade, o Somos Um, ele veio com esse objetivo, né? Essa jornada de mentoria, de resgate de profissionais, de pessoas, de seres humanos para contribuir para a sociedade. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que a falta da representatividade, a dificuldade. Teve um vídeo que eu assisti um tempo atrás, um vídeo nem é brasileiro, onde... eu acho que vocês já devem ter visto esse vídeo, onde a pessoa... Eu sei que eu tô abrindo um parênteses, pessoal, mas eu vou voltar no projeto, só para vocês contextualizar aqui. Onde as pessoas começavam estavam enfileirados, né? Uma fila ali. Aí a pessoa perguntava assim, quem tem pai e mãe casados, assim? Aí levanta o braço, aí dá um passo à frente. Quem mora na periferia, dá um passo para trás. E aí... Aí ela falava, aí alguns davam um passo pra trás, né? Quem é pobre, quem é preto, quem não sei o quê. Quem o pai foi embora e não voltou. Quem o pai foi embora, que é arrimo de família, que a mãe é solteira, enfim. E aí depois, quando ela fala agora, todo mundo vai começar a corrida. E aí eles veem a diferença de alguns lá atrás e alguns lá na frente. Eu sei que esse papo tá muito militante, não é nem esse ótimo. O ponto, tá, gente? Não era nem essa a intenção. Tem gente que já tá na linha de chegada. É isso. Quando o cara dispara, a pessoa... Pô, cheguei. É isso, ela estava pertinho lá ou já está na linha de chegada. Então, eu acho que esse projeto, Exato. ele tem como objetivo acabar com isso, assim, mitigar o máximo possível, reduzir essa diferença, essa distância da linha de chegada que a gente tanto vê aqui no Brasil, no mundo também, mas trazendo para o Brasil. A gente quer minimizar esse impacto o máximo que a gente puder. Então, a ideia do projeto é trazer, sim, pessoas pretas para migrarem para a área de segurança, ou mesmo tecnologia, não sei, não se sabe. Mas a gente vai dar todo um suporte, uma mentoria para que você se sinta acolhido, para você saber que você não está sozinho, para você não achar que você tem que realmente se provar 10 mil vezes mais que o outro, e ainda assim você não vai conseguir. Ou a famosa síndrome do impostor que você não tem, você não tem capacidade. Então, o projeto ele tem esse objetivo. Então, todos são bem-vindos, até quem não é uma pessoa preta, uma pessoa negra. Também é bem-vindo, porque a ideia da diversidade é isso. Que também tem muito isso. Eu mesmo sou casada com uma pessoa branca. E aí eu entendi também qual é a proposta da diversidade. A gente tem que ter ali Exato. Pessoas de todas as etnias. Isso é diversidade. A gente tem que ter um PCD, a gente tem que ter
Um surdo, a gente tem que ter... Pessoas com deficiência, né? Surdo é horrível falar isso. Pessoas com deficiência, seja visual, seja intelectual, seja física. Pessoas pretas, pardas, mulheres, brancas, indígenas. Para mim, isso é diversidade. Perfeito. Então, acho que o projeto, ele veio com esse objetivo. Enfim, resumir, gente, bem... E a gente tá num processo de maturação do tema, né? A gente já teve algumas reuniões, e aí pra galera que ainda não tá vendo tanta comunicação nas redes sociais, é porque a gente ainda precisa Se estruturar melhor para que a gente comece a desenvolver essas atividades. Mas tá chegando, eu sinto que tá próximo esse momento. Mentira, gente. A gente só tá fazendo isso porque o mundo só começa mesmo, o Brasil só começa a funcionar depois do carnaval. A gente tava só esperando o carnaval passar. Brincadeira, gente. Isso é brincadeira. Padrão, né? Claro. Tem que fazer uma brincadeira. Agora quebrar o gelo, né? Senão eu fico nervosa. Mas é isso, vocês vão ouvir falar. A gente tirando... Tá rolando, vai rolar. Mas tem um desenho e saindo desse draft aí vocês vão ouvir falar desse projeto. Muito massa, galera. Acompanhe. Acompanhe. Hoje, cara, assim, você é muito inspiradora, você se comunica muito bem. Quem são as suas referências? Tenta agora não falar do Batman, talvez, e da Mulher Maravilha. Não, mas... porque o Batman se comunica muito mal. Só quando ele é Bruce Wayne que ele se comunica bem. Isso. Mas as suas referências na vida real, vamos dizer assim. Que você olhou lá atrás e falou, caramba... Ou hoje também, né? Ou hoje, exato. Então, dentro ou fora da área de segurança? Dentro ou fora? Os dois. Ou Porque, porque eu tenho pessoas dentro e fora. Fala os dois. Os dois. Então... Perfeito. Tá. Pessoas dentro da área de segurança. Longinos. A gente já conversou sobre isso, né? Hoje, inclusive, antes da gente chegar. Sou muito fã do Longinos. Longinos é um cara que, pra mim, é um homem preto, um C-level, né? Um board, o cara reconhecido mundialmente, o que é muito importante, porque a gente tem muitos profissionais, mas a gente não consegue alcançar, assim, ter um alcance de reconhecimento. E ele chegou aonde todos nós queremos chegar. E eu sou muito fã dele. Eu acho que Longinos é um cara, sei lá, fenomenal. Mas, fora da área de segurança, cara, meu pai. Que legal. Até me emociono. Uhum. Meu pai. Que legal. Meu pai, porque meu pai me ensinou, meu pai e minha avó. Minha avó é falecida, mas eles me ensinaram, acho que tudo que eu poderia aprender para ser um ser humano, sabe? Assim, tentando ser melhor. Ninguém é perfeito, a gente tem defeito pra caramba. Então, o máximo que a gente pode fazer nessa vida, nessa passagem que a gente quer, passa tão rápido. A pandemia mostrou isso pra gente, que basta tá vivo, basta morrer, pra morrer basta estar vivo. Sim. Então, meu pai é um cara que me inspira muito, assim. É um cara que me ensinou muitos valores. E de pessoas conhecidas, cara, tem muitos. Mas profissionais de tecnologia, eu sou muito fã do Bill Gates. Eu sei que todo mundo fala dele, mas é pelo seguinte, Bill Gates é um cara que, diferente de outros caras, ele é um cara que tá tentando melhorar. Até hoje. Ele tenta fazer o certo. Ele erra também, como todo ser humano, mas ele tá tentando melhorar. E eu acho que isso é o ser humano verdadeiro, real. Porque eu vejo muita gente, a pessoa é muito legal. Mas às vezes as pessoas têm defeitos, gente. As pessoas fazem coisas erradas também. Uhum. Então eu acho que não é bem o você nunca errar, e sim como você faz pra melhorar aquilo e se tornar uma pessoa melhor. Pra mim, essa é a sacada. Então eu gosto muito do Bill Gates. Acho ele um cara fenomenal. E meus dois ídolos de tecnologia, uma é a Dorothy Vaughan, que é da NASA, e o Alan Turing. A Dorothy é do filme? Uma das do filme, Ela é quem faz ela no filme. Ela não é a protagonista do filme. Quem faz ela é a Octavia Spencer. Deixa eu me lembrar Tem as três, né? Tem a Catherine... Esqueci o nome dela de casada, porque ela mudou, né?
Aí tem a Dorothy Vaughan. Ela, a Dorothy, no filme, ela é a que vira supervisora, que tem um monte de mulheres, computadores. Ela é a supervisora no filme das outras, inclusive. Tem uma cena icônica que ela está saindo do corredor na frente com várias mulheres atrás dela. A Dorothy Vaughan, pra galera aí que não conhece, né? Até aconselho ver o filme. Bem boa, bem lembrado. O nome do filme, é que eu tô com o nome em inglês, mas Estrelas Além do Tempo, isso aí. E ela foi a primeira supervisora negra da NASA. Isso pra mim, pesado. Pesadíssimo. Ela era matemática, se não me engano. Todas elas eram, mas a primeira a subir de cargo, tipo, a virar uma gestora, uma supervisora, foi a Dorothy Vaughan. Então, isso pra mim, né, que vim da área técnica, era tipo a matemática, era a garota, a menina do computador, a menina da informática, que era a informática que usavam o termo, né? E virar uma gestora, uma líder, cara, não tem preço, assim. E o Alan Turing, que é o pai da computação moderna, né? O father. Eu fiz um trabalho na faculdade sobre o Turing, assim. Quando eu assisti o filme dele, foi muito impactante pra mim, porque eu já era fã dele por conta do meu pai, porque ele é matemático. Então, eu já conhecia a história do Turing. E aí, fiz um trabalho sobre ele e sobre a Ada Byron, que é a primeira programadora, né? A Condessa Lovelace, né? A filha do Lord Byron, né? Ela foi a primeira programadora. A Ada Lovelace. Ela é a Condessa Lovelace. A Ada Byron porque ela é filha do Lord Byron, né? E... Que legal você trazer esses nomes. São pessoas assim que, pra mim... Lá onde eu trabalho, a gente tem o dia... Ada Loves Day, que é teoricamente que é o dia que fica só as mulheres fazendo live o dia inteiro para as mulheres, tipo, aberto, sabe? Isso muito é muito legal. E tem o Turing muito legal. também. Tem o Turing também. O Turing é... Turing Day, se eu não me engano. O Turing é demais, né? Assim, porque a história do cara teve, que a gente fala de diversidade. Não sobre etnia, porque ele era um homem branco. Sim. Mas sobre ele ser LGBT, né? Ele era homossexual. E aí ele sofreu castração química. Porque era proibido, né? Era ilegal ser homossexual na Inglaterra. Então, assim, tem muita coisa que a gente para e pensa e fala, cara, esses caras andaram pra gente poder... E ainda assim, a gente tem dificuldade, a gente enfrenta dificuldade, mas pra mim, a Dorothy Vaughan e o Alan Turing... Uma curiosidade, ver o filme do Turing pra mim foi muito pesado. Eu fiquei anos sem rever. Porque ver, pra mim, eu fui ao cinema assistir e eu fiquei na cabine, assim, na sala de cinema. Eu fiquei chorando, eu não conseguia levantar. Foi tenso. Os profissionais do cinema, né, que é aqueles que vão limpar a sala, né, eles perguntaram, a senhora quer uma água? Porque eu não tava conseguindo levantar da cadeira. Me tocou bastante. Caraca. Foi bem intenso, assim. O Benedict Cumberbatch é um excelente ator, né? Acho que ele conseguiu transmitir ali. Pra quem já era fã do Turing, foi bem tenso. Mas é isso, são duas pessoas que me inspiram. Você trouxe inspirações e você é a inspiração, como o Gu falou aqui. Vocês são inspiração pra mim, né, gente? Poxa, Obrigado. quem sou eu? Que isso? Somos um. Somos um. Mas você é a inspiração, inclusive você pode estar sendo uma nova inspiração para uma pessoa que tá te ouvindo agora. Eu tô te falando isso porque eu falo sempre disso aqui, Gustavo também. Pessoas que tá ouvindo, tipo assim, às vezes tá ouvindo o TechSec pela primeira vez e fala, meu, que história legal, cara. Aí a pessoa vai procurar você no LinkedIn e fala, nossa, essa mulher chegou lá, cara, eu quero chegar também. E aí você a gente viu que você é uma bússola executiva. Isso. Como que funciona essa experiência? Falando bem rápido, até pra inspirar essas pessoas e falar que dá pra chegar também. Lógico, fazendo um paralelo com essa atividade, Um recorte rapidinho aqui, interessante que você citou esse tema de putz, a gente não sabe o quanto a gente tá sendo referência pra alguém. Tem um comentário de um vídeo de um cara que fala muito sobre você. Cara, eu me estudei com o Josué, esse cara sempre foi minha referência. Sério? Depois você dá uma olhada lá no YouTube. Eu falei, que legal. E você não imaginava. Não. Mas você tá nesse momento também sendo referência pra alguém. Todos nós, mano. Bacana, isso é muito cara. bacana. Cara, eu não vi isso daí. Legal, mano. Isso faz a gente faz a vida valer a pena, né? Sim, que foi o que você acabou de falar de deixar legado, né? É É que a gente acha que
eu não consigo me ver nessa posição, pra ser sincero, sabe? Eu acho que eu tô muito longe quando eu me comparo com as pessoas Eu que são também, minhas referências. isso. Aí eu falo, cara, não, eu tô comparando a Dorothy Vaughan e o Alan Turing, então. cara, não tem como E chegar aí lá. vem alguém e fala, você fala, sei lá, viu? Tenta outra aí, cara. Mas isso é a síndrome do impostor, você não pode, tem que também, melhorar isso. Também. Mas desculpa te cortar, segue aí. Onde é que a gente parou? Porque eu já viajei nesse assunto aqui, já esqueci. Da Bússola? A Bússola. A Bússola é um projeto da Patrícia Gopian, e ela para executivos, né? E ela queria trazer isso, especialmente mulheres, né? Ela é uma mulher executiva, então é uma pauta relevante, porque isso que me chamou a atenção, porque ela é uma mulher e ela chegou lá, e é aquela coisa da inspiração que você falou. Eu olho para ela e falo, caramba, a mulher chegou lá, sabe? Uhum. E aí esse programa dela é justamente para mentorar as pessoas, para que a gente possa alcançar o que a gente quer, né? Se inspirar e alcançar, e também servir de inspiração e mentorar outras pessoas, né? O que é mais importante é deixar aquele legado para a sociedade, contribuição. Então, a bússola me deu muita... Ela, de fato, foi uma bússola. Ela me deu um norte do que eu tinha que fazer, do que não fazer, de como me portar, de que às vezes você pode ser de um jeito. Seja você, mas seja você, isso não quer dizer que você mudar às vezes a forma de falar, uma postura numa reunião mais executiva, você está deixando de ser você só está ali se adequando ao que aquele momento pede. Então a bússola, ela me ensinou muitas coisas sobre você realmente contribuir para a sociedade, como se portar, se comportar, e visão de mundo, de mercado, né, de negócio, que eu acho que faltava quando eu decidi ser gestora, né, ser líder, faltava essa visão, né, uma visão holística de negócio. E aí ela Gostei disso. Me deu. Perfeito. Muito bom. Cara, Excelente a gente resposta. tá chegando aí na parte final desse nosso papo. E aí antes, gente, eu tenho uma surpresa para vocês. Vocês que estão assistindo a gente agora podem adquirir esse tabuleiro, a gente falou com o Vinícius Perales, com 50% de desconto. Então, entrando no site lá da Hacker Rangers ou falando aí com o Vini diretamente no LinkedIn, fala, olha, eu vi a Hacker Rangers e quero adquirir o tabuleiro, vi eles lá no TechSec Podcast, você vai ganhar 50% de desconto aí por nossa conta. Pode ser no LinkedIn da Hacker Rangers ou no LinkedIn do Vinícius Perales, pessoal. Exatamente. Marca lá. E mais uma vez agradecendo, então, a Hacker Rangers por todo o apoio, também a G2 Brindes personalizado. E para finalizar, Odi, deixa uma mensagem para o nosso público aí, umas palavras finais, vamos dizer assim. O que você achou desse papo? O Josu tá até rindo ali, ó. É muito legal, cara. Muito legal, gente. Fala, Josu. Não, deixa é pra você. Eu falo por último, não tem problema. Pode falar. É porque é legal, eu lembro a primeira vez que a gente se falou. Eu lembro também. A gente... eu sou muito certinho com o horário. Gustavo, a gente vai falar 1 hora lá com o Kleber, o pessoal, não sei o quê. Aí a gente ficou, sei lá, 2h30, quase 3 horas conversando a galera ali. Foi o dia que eu te conheci. Foi. E é muito legal, porque aqui a gente tá acabando o nosso horário e a sensação que dá pra gente conversar muito mais, sabe? É muito legal. Que papo gostoso. E aí tem um episódio, pessoal, que é o episódio que tá eu e o Gustavo, a gente fala de energia. E é uma energia muito legal, Di. Obrigado pela sua energia aqui com a gente. Muito massa. Obrigada. Eu que agradeço. Então, primeira coisa, eu acho que vocês já falaram mais ou menos o que eu ia falar. Tá vendo? Essa coisa, eu cheguei aqui bem nervosa, a gente ficou tímida, a gente comentou aqui, somos tímidos, né? Mas a energia é legal, a produção aqui, muita gente boa, Thiago. Então eu queria agradecer essa oportunidade, porque raras são as vezes, né, que a gente tem essa troca de energia boa, genuinamente boa, né? Às vezes você, no primeiro momento, você não se dá bem com a pessoa e depois você vê que não é nada disso. Mas quando é troca aí de cara, assim, boa, e você automática, se dá... né? Automática. Isso é tão difícil. Então, cara, muito obrigada, assim, olhando nos olhos, nem vou olhar pra câmera, vou olhar assim, porque eu acho que é mais sincero, mais honesto, olhando nos olhos de vocês. Muito obrigada por esse momento, por esse momento aqui. Poderia não estar gravando, poderíamos estar só aqui conversando com o Thiago ali também. E foi assim, foi incrível. Muito obrigada. Obrigado, Di. A gente fica muito feliz. Muito mesmo.
E vocês dois, vocês têm uma energia muito legal, daria pra gente ficar... Olha quem fala, velho. O Gustavo. Olha quem fala, exatamente. Vocês dois. Ô, mano, quem você fala. é parça, meu mano. Então, gente, obrigado aí por acompanhar a gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, isso ajuda muito. Curta, compartilhe e comenta. Até o próximo episódio aí, encerrando esse mês das mulheres. Bora conscientizar. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Muito bom mesmo. Topes. Nem consegui agradecer direito, fiquei nervosa. Acabou que eu não olhei pra câmera.